Tudo bem com vocês, pessoal? Mais um domingo? Bora tocar? Bora cantar? Cheguei, tio Rodrigo! Opa, bom dia, gente. Tudo bem com vocês? Bom dia, bom dia! Vamos começar então com aquela animação total, porque Oba, Jesus nos ama! 1, 2, 3 e... Muito bem, galera. Próxima canção será uma que tem um tempão que a gente não toca. Inclusive dá muita saudade de tocar com vocês, porque eu lembro que vocês acabam repetindo essa música comigo e eu vou fazer vocês repetirem mais vezes ainda, né? Porque nós temos um Deus que é grandão. Deus grandão, galera.
não. Deus, não. Judiei do tio Rodrigo agora. Ele não sabia que ele ia fazer isso, eu só dei uma olhada pra cara dele, só pra ele... Tá vendo, gente? A gente não fica ensaiando script. É tudo na hora, tá bom? Galera, vamos fazer nossa oração. Com essa música, então, a gente preparou vocês para a aula de vocês. Beleza? Baixando a cabeça, vamos orar? Senhor nosso Deus, obrigado por mais um dia de vida, obrigado por mais um domingo na sua presença. Te damos graças porque o Senhor tem nos protegido de todo mal, Senhor. Tem nos abençoado, cada um em nossa casa, nossas famílias, Senhor. E agora lhe peço em favor dessa aula que essas crianças terão agora. Esteja com eles, ó Pai. Abra o coração deles, que a mensagem venha direto dos céus, ó Pai. Pai, perdoe onde nós temos falhado e nos guarde para o seu louvor apenas. Em nome de Jesus, amém. Galera, fiquem com Deus, um bom domingo, boa aula. Tchau, tchau. Bom dia, crianças, tudo bem com vocês? Estamos aqui mais um domingo para aprender da Palavra de Deus. Momento especial, né? E que bênção, que privilégio, nós ainda podemos fazer isso. Somos livres no nosso país para fazer isso. Deus nos guardou, nos abençoou, estamos aqui. Vamos chamar a família toda para a gente estudar a Palavra de Deus? Seja bem-vindo à nossa escola dominical. O nosso milagre de hoje vai falar sobre a ressurreição de Lázaro. Esse milagre é tão especial, tem tantas lições. Quando eu estava estudando sobre ele, eu fiquei pensando, nossa, quanta coisa, o que eu vou falar, como que eu vou mostrar tudo que eu aprendi nessa leitura desse milagre. E aí você pode acompanhar comigo, tá lá em João 11, de 1 a 46. E aí nós vamos ler a palavra de Deus e aprender lições fantásticas. Vamos ver o quanto o amor de Jesus é grande por nós e o poder dele também. Lázaro, Marta e Maria. Eles eram uma família. A Bíblia não fala sobre os pais, a Bíblia não fala sobre outros parentes, só diz que eles eram irmãos. E eles eram muito próximos de Jesus. Jesus frequentava a casa deles. Toda vez que Jesus passava próximo, ele dava uma paradinha, conversava, levava os seus ensinamentos, descansava. Jesus ele passava sempre por lá. Essa imagem aqui, ela vai representar um dos momentos. O momento em que ele visitou a casa de Lázaro, ele estava bem, uma das irmãs ouvindo a palavra, a outra correndo para fazer as coisas. Jesus chegou até a dar uma bronquinha naquela que estava só trabalhando, dizendo que ela também precisava parar e aprender. Pois é, ele era bem próximo da família. E aí teve um dia que mesmo Jesus sendo amigo da família, mesmo Jesus frequentando a casa deles, aconteceu uma coisa bem ruim. Lázaro ficou doente. E as irmãs dele cuidavam dele com muito carinho e tentavam fazer de tudo para ele melhorar, mas não estava dando muito efeito. E aí uma delas teve uma ideia e falou assim, já sei, vou mandar chamar Jesus, porque Jesus pode curar ele. Jesus vai poder cuidar dele. E eles fizeram isso. Ela falou com alguns amigos e falou, gente, por favor, encontre Jesus, fala para ele que Lázaro está enfermo. Diga assim para ele, Senhor, está enfermo aquele a quem amas. E Jesus amava mesmo aquela família. E eles sentiam esse amor, esse cuidado. Por isso também eles criam nas promessas e nos ensinamentos de Jesus. Assim também deve ser conosco, Jesus nos ama. E o que aconteceu? Pois é, quando Jesus recebeu a notícia, ele entendeu que Deus tinha um propósito para aquele momento. E ele disse assim para os discípulos, olha, esta enfermidade não é para a morte, mas ele é para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Em João 11:4 está escrito isso. E isso é muito importante a gente entender. As coisas que acontecem na nossa vida, muitas vezes a gente não entende, fica pensando, mas tudo que acontece está no controle de Deus. E ele sempre vai usar para a glória dele. É por isso que nós estamos aqui, não é mesmo? E aí Jesus
ficou sabendo da notícia. Mas olha, mesmo ele falando isso, ele aproveitou todos os momentos para ensinar para os discípulos e para as pessoas que estavam ali ao redor dele, né? Ele falou assim: olha, nosso amigo Lázaro adormeceu, mas eu vou lá para despertar ele. Os discípulos não entenderam muito, mas espera aí, ele estava doente, agora ele adormeceu. Será que, então, se ele adormeceu, tá tudo bem, tá tudo certo. E aí Jesus explicou para eles lá no versículo 14, eu vou ler para vocês, está escrito assim, ó: então Jesus lhes disse claramente: Lázaro morreu. Aí eles ficaram assustados. Mas tudo bem. Eles ficaram com a informação, Jesus já sabia que ele estava doente, já tinha falado para os discípulos que ele tinha morrido, só que Jesus não foi assim imediatamente lá para casa deles. Eu fico imaginando a aflição e a preocupação de Marta e Maria com relação à demora da chegada de Jesus. Do ponto de vista humano, deu a impressão de que Jesus chegou atrasado. Mas não era isso. Jesus tinha tudo certinho, Deus tinha colocado no coração dele o que ele deveria fazer. E mesmo com a notícia, Jesus ainda ficou 2 dias na cidade onde ele estava. E ele explicou aos discípulos que isso ia acontecer para que mais uma vez o poder de Deus pudesse ser demonstrado. E ele decidiu então ir lá para a casa da Maria e da Marta. Quando ela viu Jesus chegando, ela nem esperou ele chegar perto da casa. Ela já foi correndo ao encontro dele, super nervosa, triste. Ela falou: Senhor, Senhor, se você estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Mas eu creio, Pai, que o Senhor pode pedir para Deus e tudo que ele pedir, tudo que o Senhor pedir, Deus vai te conceder. E aí Jesus conversou com ela e falou: calma, você acredita? Teu irmão vai ressurgir. Aí ela não entendeu muito bem, ela falou assim: mas eu sei que ele vai, quando for o momento da gente ir para o céu contigo, mas meu irmão já morreu. Se você tivesse aqui, ele não teria morrido. E aí Jesus falou um versículo que fala muito ao meu coração. Ele falou assim para ela: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim não morre eternamente. E perguntou para ela: você crê nisso? E aí ela disse: sim, eu creio, Senhor. Eu creio sim. E quando ela disse isso, o coração dela se encheu de paz, se encheu de fé, e ela foi rapidinho chamar a irmã dela. Quando ela chamou a irmã dela, Jesus encontrou-se com Marta, falou a mesma coisa. As 2 irmãs falaram a mesma coisa: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, nada disso teria acontecido. E aí Jesus falou: calma, vamos entender, me mostra onde ele está sepultado. E essa daqui é uma imagem que representa os túmulos daquela época. Eles eram assim, as pessoas ficavam lá dentro, eles enfaixavam, preparavam o corpo e colocavam essa pedra gigante aí na frente, que era para ninguém entrar, para não ter entrada de animais, para não ter problema. Mas, gente, aconteceu uma coisa tão interessante. Quando Jesus olhou e chegou perto do sepulcro, a Bíblia diz que ele chorou. Lá no versículo 35 diz que Jesus chorou. E aí as pessoas puderam ver o quanto Jesus amava aquela família. E ele chorou não porque ele não sabia que Lázaro seria ressuscitado. Ele já tinha isso no coração, Deus já tinha dado essa missão para ele. Ele chorou porque ele viu o efeito do pecado sobre as nossas vidas. Ele viu a tristeza da Marta, ele viu a tristeza da Maria, certamente dos vizinhos. A Bíblia fala que a casa estava cheia. E ele ficou triste, ele falou: puxa vida, olha o que o pecado faz com os meus filhos. Mas ele demonstrou de uma forma linda. Lá no versículo 39, eu vou ler para vocês. Jesus disse assim: tirai a pedra. Aí a Marta, sabe a Marta que falou que cria nele? Falou assim: espera um pouquinho, Senhor, já tem 4 dias que ele tá morto, vai cheirar mal, se abrir essa pedra aí, ninguém vai aguentar ficar aqui. E Jesus disse assim para ela, lá no versículo 40, não te disse eu, se creres, verás a glória de Deus?
E aí ela lembrou do que ela tinha conversado e o coração dela se encheu novamente de fé. E aí tiraram as pedras e Jesus levantou os olhos, olhou para o céu e agradeceu a Deus. Ele disse assim: Pai, graças te dou porque me ouviste. Ele agradeceu a Deus porque Deus ouviu a oração dele. E aí ele disse assim: Lázaro, lá no versículo 43, vem para fora. E tava cheio de gente lá, porque as pessoas depois do sepultamento ainda ficavam um pouco mais de tempo lá na casa. E aí Lázaro saiu de lá de dentro. E ele estava todo cheio de faixas, todo preparado, né, para o momento do sepultamento. E aí ele veio de lá de fora. Lá no versículo 44 diz assim: saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras, ou seja, ele ainda estava todo enfaixado, todo amarrado, e o rosto estava envolto em um lenço. Então lhes ordenou Jesus: desatai-o e deixai-o ir. Olha que milagre maravilhoso! Que situação difícil essa família viveu. Que triste a perda de ter morrido o homem que cuidava da casa. Naquela época era muito importante ter um homem em casa para ajudar em todas as tarefas, no sustento. As mulheres que ficavam sozinhas sofriam bastante. E Jesus mostrou mais uma vez o poder do nosso Pai. E aí a gente pode sempre lembrar desse versículo, porque para Deus tudo é possível. Esse versículo está em Marcos. Mas quando a gente estuda todos esses milagres que nós estudamos sobre Jesus, a gente vê que realmente não há impossíveis. Esse milagre de Lázaro foi um dos últimos que Jesus fez. Depois disso, ele já estava bem próximo do momento em que ele seria preso e crucificado, e o ministério dele aqui na terra seria cumprido. E esse milagre também era um milagre muito especial, porque não era qualquer pessoa que poderia fazer o milagre de ressurreição. Era um milagre que era só para o Filho de Deus, assim como aquele milagre que nós já estudamos do cego de nascença. Pois é, e isso trouxe, ao mesmo tempo que muita alegria para aquela família, foi o milagre que começou a chamar a atenção dos soldados para começar a querer prender Jesus, fazer o plano. Mas essa é uma outra história que a gente já deve estudar lá pertinho da Páscoa. E aí a gente pensa assim, olha, o que eu aprendi com toda essa história? Na verdade a gente aprendeu tanta coisa, fica até difícil de escrever tudo que a gente aprendeu. Mas uma coisa que ficou bem forte no meu coração: todas as coisas acontecem para a glória de Deus. Nada acontece sem que tenha um plano específico. Não sei o que você está passando na sua casa, não sei as dificuldades por conta dessa pandemia ou por conta da situação que a gente está vivendo, mas creia que Deus está no controle de tudo, e mesmo que a coisa possa parecer bastante ruim, ela está acontecendo para a glória de Deus. Nós temos que continuar orando, pedindo para Deus fortalecer a nossa fé, mas jamais a gente pode se afastar da palavra de Deus. E também nós aprendemos que não há limites para o poder de Deus, para o poder de Jesus. Não há limites, nem a morte, nem a morte. Acho que pra gente hoje não tem nada mais complicado e mais comum de se ouvir. 1000 e poucas pessoas morreram, não sei quantas pessoas morreram. Nem a morte vence o poder de Jesus. E isso é tão gostoso de saber quando a gente lembra e vê nessa história que Jesus nos ama. E ele se entristece quando nós não estamos bem. Ele sente que o pecado traz prejuízos para a nossa vida. Por isso a gente tem que se aproximar mais de Deus, a gente tem que orar, a gente tem que ler a Bíblia, a gente tem que cantar louvores, e a gente tem sempre que lembrar que não há limites para o poder de Deus. Haja visto que depois que ele morreu, ele ressuscitou, ele venceu a morte. E é essa lição que a gente queria
estudar hoje, dividir hoje com vocês. É um milagre que fala muito ao meu coração. A gente poderia continuar falando de vários aprendizados durante talvez um mês aqui falando. Mas hoje é o que eu quero deixar para vocês, tá bom? Eu quero agradecer a presença de vocês. Quero pedir para que vocês venham no próximo domingo. Nós teremos novas histórias e nós temos uma equipe muito especial preparando as lições, planejando. Então, venha estudar a palavra de Deus conosco. Para nós é uma alegria. Eu queria orar com você. Vamos orar? Feche os seus olhos e vamos orar ao Senhor. Senhor Deus e Pai, muito obrigado, Pai, porque o Senhor nos guardou. Muito obrigado porque o Senhor também nos preservou. Te agradecemos, Pai, porque apesar de não entendermos o que pode acontecer muitas vezes nas nossas vidas, Pai, nós precisamos crer que é para a glória de Deus. E queremos, Pai, nos dispor de acordo com a Tua vontade. Te pedimos, Pai, que o Senhor fique conosco. Abençoe, Senhor Deus, a nossa igreja, as igrejas espalhadas pela face da terra. Te pedimos, Senhor, que cuides também das pessoas que estão enfermas, das pessoas que por um acaso perderam algum familiar, Senhor. Te pedimos que o teu consolo chegue até essas pessoas. Sabemos que esse momento de morte, de doenças, traz muitas preocupações, mas queremos te pedir, Pai, que o Senhor sempre nos lembre que não há limites para o teu poder. Pai, nós te agradecemos por tudo que tem feito nas nossas vidas, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Até a semana que vem. Deus abençoe vocês e até mais.